Jezabel, também conhecida como Jezebel, foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito má, que promoveu a idolatria e matou muitos profetas. Jezabel foi condenada por Elias e outros profetas. O nome Jezabel significa Baal exalta. Baal é marido, ou onde está o príncipe? A última expressão era popularmente dita durante os rituais de adoração a Baal. Jezabel era uma princesa, filha de Etbal, rei dos Sidônios. Ela convenceu seu marido Acabe a adorar o deus Baal e foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. 1 Reis 21, 25 e 26. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Aserá. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: "É você mesmo, perturbador de Israel?" "Não tenho perturbado Israel", Elias respondeu, "mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel." 1 Reis 18, do 16 ao 19. Jezabel também tentou destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e poucos sobreviveram. 1 Reis 18, 4 diz assim: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Os profetas de Deus condenaram Jezabel por sua maldade e idolatria. Jezabel não tinha escrúpulos. Quando um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha a Acabe, o rei ficou amuado na cama. Então, Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusar Nabote falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, Acabe tomou sua vinha. 1 Reis 21, 15 e 16. Falarei sobre 5 características que tornaram Jezabel uma pessoa tão má. Primeiro, idolatria. Jezabel adorava o deus falso Baal e a deusa Aserá. Sua devoção a esses deuses era tão grande que ela tentou acabar com a adoração ao Deus verdadeiro de Israel. Jezabel sustentou 850 profetas dos seus deuses falsos e seu marido construiu templos pagãos. 1 Reis 16, 31 e 32. Jezabel rejeitou totalmente a Deus e promoveu práticas que ele detesta. O culto a esses falsos deuses era conhecido por suas práticas repugnantes, como sacrifício de crianças e imoralidade sexual. A idolatria levou Jezabel a cometer muitos outros pecados. Em segundo, abuso de poder. Como rainha, Jezabel tinha uma posição de grande responsabilidade e influência. Sendo culta e inteligente, ela poderia ter usado seu poder para ajudar o rei Acabe a cuidar bem do seu povo. Em vez disso, Jezabel aproveitou sua posição para fazer muitas coisas erradas, promovendo o pecado em Israel e eliminando os seus oponentes. 1 Reis 21, 25 e 26. Em terceiro lugar, o egoísmo. Jezabel só pensava em seus próprios interesses e nos interesses de sua família. Ela não tinha escrúpulos. Se alguém a impedia de conseguir o que queria, seria eliminado. Para Jezabel, a justiça e os interesses de outras pessoas não eram importantes. Ela dava mais valor à sua própria vontade. Em quarto lugar, manipulação. Para conseguir o que queria, Jezabel usava qualquer meio necessário, assim como ela fez para conseguir a vinha de Nabote, manipulando todo o sistema e provocando a sua morte. Ela não tentou negociar. Jezabel sabia como usar sua influência para manipular. Em quinto lugar,
perseguição. A rainha Jezabel não tolerava oposição. Ela tentou matar todos os profetas de Deus que condenavam sua idolatria. 1 Reis 18:4. Quando Elias derrotou e matou os profetas de seus deuses, ela não teve temor de Deus, mas jurou matar Elias. Jezabel não aceitava a repreensão, nem tolerava a ideia de que pudesse estar errada. Ela perseguia os seguidores de Deus com ferocidade. É comum no meio cristão a associação de pessoas manipuladoras, conspiradoras ou idólatras ao termo espírito de Jezabel. Apesar de ser um termo popular, a Bíblia não fala sobre um espírito de Jezabel. Algumas pessoas cometem o equívoco de vincular ações pecaminosas como se fosse um demônio especial ou um espírito específico. Muitas das vezes o termo Jezabel é utilizado como um adjetivo para se referir a certas ações pecaminosas. A mentira, a idolatria e tudo que não provém de Deus tem a sua fonte no diabo. Jezabel viveu uma vida perversa e não se arrependeu do seu pecado. Por isso, Deus prometeu trazer desgraça sobre ela. Todo aquele que se deixa levar pelo pecado é tragado pela morte, assim como foi Jezabel. Elias profetizou contra Jezabel por causa do mal que fez a Nabote e com todos os profetas. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer o seu cadáver. 1 Reis 21:23. Depois da morte de Acabe, um homem chamado Jeú se rebelou e matou o rei Jorão, filho de Jezabel. Quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel o desafiou. Por ordem de Jeú, alguns oficiais pegaram em Jezabel e atiraram da janela abaixo, e Jeú a atropelou com seus cavalos. 2 Reis 9:30-33. Jeú entrou no palácio e comeu, depois deu ordem para sepultar Jezabel, mas quando foram sepultá-la, só encontraram o seu crânio. Seus pés e suas mãos, os cachorros tinham comido tudo. A profecia de Elias se cumpriu. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa, mas usou seus talentos de forma errada. Jezabel não se preocupava com o que era certo e errado. Ela só manipulava e matava para conseguir o que queria. Era egoísta e não temia a Deus. O triste fim de Jezabel foi profetizado por Elias, mas o fato de os cães terem recusado a comerem o crânio, os pés e as mãos de Jezabel tem um fator simbólico importante. Segundo alguns estudiosos, essas partes rejeitadas apontam para a vida idólatra de Jezabel. As mãos são o membro usado para oferecer sacrifícios a outros deuses. Os pés são responsáveis pelo nosso deslocamento. Um idólatra usa seus pés para se desviar do caminho do Senhor. Provérbios 1:16. A cabeça representa a mente, nossos pensamentos. É a parte que comanda todo o corpo. A sobra da cabeça aponta para a mente idólatra de Jezabel. Essa condição implorável aponta para a profecia de Elias, em que falava que Jezabel estaria irreconhecível, 2 Reis 9:37. Jezabel se tornou um símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação. Apocalipse 2:20-23 diz assim: No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Por fim, a atitude de Jezabel e de Acabe influenciou seus filhos, que também fizeram muitas coisas erradas e caíram na desgraça. Jezabel pensava que estava protegida, mas suas más ações acabaram por causar sua queda. Portanto, nos ensina que tudo aquilo que fazemos reflete com o tempo, reflete nas pessoas e reflete para as nossas gerações que virão a seguir. Você é um exemplo em todos ao seu redor. Então, esteja atento para todas as suas ações, para todas as suas quedas. As pessoas estão sempre te observando e vendo se você pode realmente ser uma influência. Mesmo que indiretamente, mesmo que silenciosamente, você sempre será uma influência vinda de Deus ou não. Deus abençoe a sua vida.